Ela era só uma faxineira invisível aos olhos do milionário. Mas quando falou alemão ao celular, ele ficou intrigado. No dia seguinte, ela foi chamada à sala da presidência. E o que aconteceu lá dentro mudaria tudo para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Helena ajustou o crachá do uniforme azul marinho enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor do 12º andar do Hotel Palácio Internacional. Suas mãos, protegidas por luvas de borracha, apertavam com força o metal cromado do carrinho, como se nele pudesse encontrar algum tipo de sustentação para seus sonhos cada vez mais distantes. O relógio marcava 15h45 e ela ainda precisava limpar 3 suítes executivas antes do fim do turno. Formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Helena carregava em sua pasta, escondida no armário dos funcionários, muito mais do que produtos de limpeza. Entre as páginas de seus cadernos de alemão, guardava também as contas atrasadas do mês e um certificado de proficiência em 3 idiomas que, até agora, não havia lhe aberto nenhuma porta no mercado de trabalho. Mais um dia, mais uma batalha, murmurou para si mesma em alemão, um hábito que desenvolvera para praticar o idioma durante as longas horas de trabalho. Dona Márcia, a governanta do hotel, passava naquele momento e revirou os olhos ao ouvi-la. Helena, você ainda com essa mania? Não sei por que perde tempo estudando essa língua impossível. Devia focar em guardar um dinheirinho, menina. Sonhar. Demais só traz frustração, comentou a governanta, ajustando o próprio uniforme impecável. Helena sorriu educadamente, já acostumada com os comentários. Cada um tem seu jeito de persistir, Dona Márcia. O meu é este. Entrando na primeira suíte, Helena começou sua rotina meticulosa. Enquanto trocava as toalhas e organizava os amenities do banheiro, sua mente vagava para a aula de alemão, que teria naquela noite. 3 anos de estudo autodidata, economizando cada centavo possível para pagar as aulas particulares com o professor Weber, um senhor alemão aposentado que havia se encantado com sua dedicação. O som do celular vibrando, no bolso do uniforme, interrompeu seus pensamentos. Normalmente não atenderia durante o expediente, mas o número do professor Weber piscando na tela fez seu coração acelerar. Havia feito o exame de proficiência em alemão na semana anterior e o resultado ainda não tinha saído. Guten Tag, Professor Weber, respondeu em voz baixa, tentando conter a ansiedade. A voz alegre do professor do outro lado da linha fez seus olhos marejarem. Helena, meine beste Schülerin, parabéns! Você conseguiu nota máxima no exame de proficiência. Seu alemão está impecável, digno de uma nativa. Helena cobriu a boca com a mão, tentando conter um grito de alegria. 3 anos de dedicação, noites em claro estudando depois das aulas, fins de semana praticando conjugações enquanto outros se divertiam. Tudo havia valido a pena. Dankeschön, professor, ich kann es nicht glauben, exclamou em alemão, esquecendo-se momentaneamente de onde estava. Sua voz ecoou pelo corredor luxuoso, reverberando entre as paredes decoradas com papel de parede italiano. Foi nesse momento que notou uma presença. Um homem alto, de terno impecável, estava parado na porta da suíte, observando-a com uma expressão curiosa. Helena congelou, reconhecendo imediatamente Alexandre Mendeiros, o proprietário da rede de hotéis Palácio. Seu coração disparou, agora por um motivo completamente diferente. Professor, preciso desligar. Muito obrigada pela notícia. Finalizou rapidamente, guardando o celular. Desculpe, Sr. Mendeiros. Não deveria estar ao telefone durante o expediente, disse ela, baixando os olhos e voltando sua atenção para o carrinho de limpeza. O empresário continuou parado, seus olhos fixos nela com uma intensidade desconcertante. Você fala alemão? Perguntou finalmente, sua voz grave preenchendo o silêncio do corredor. Sim, senhor, respondeu Helena, sentindo as faces queimarem. Acabei de receber o resultado do meu exame de proficiência. Alexandre Mendeiros deu um passo à frente, seu interesse visivelmente aguçado. Interessante, muito interessante. Por favor, compareça à minha sala amanhã às 9 horas. Peça a minha secretária para anunciá-la.
Antes que Helena pudesse responder, ele já havia se virado e caminhava em direção ao elevador, deixando-a paralisada, com o coração aos pulos e 1000 perguntas na cabeça. O que um empresário do porte de Alexandre Mendeiros poderia querer com uma simples faxineira que falava alemão? O dia amanheceu com uma expectativa diferente para Helena. Vestindo seu único conjunto social, um blazer preto comprado em uma liquidação e uma calça social básica, ela atravessou o saguão do hotel com passos hesitantes. Era estranho estar ali sem seu uniforme azul marinho, como se estivesse invadindo um território que não lhe pertencia. Na recepção executiva do 20º andar, a secretária de Alexandre Mendeiros a recebeu com um olhar de surpresa mal disfarçada. Senhorita Helena Soares, o senhor Mendeiros já vai recebê-la, informou digitando algo em seu computador com unhas perfeitamente manicuradas. Sentada na área de espera, Helena observava o movimento do escritório executivo. Executivos internos caros entravam e saíam das salas de reunião conversando em diversos idiomas. Aquele era o mundo que ela sempre sonhou em fazer parte, para o qual havia se preparado durante toda a sua vida acadêmica. Senhorita Soares, pode entrar. A voz da secretária a trouxe de volta à realidade. O escritório de Alexandre Mendeiros era uma impressionante combinação de modernidade e elegância. Através das janelas do piso ao teto, a cidade se estendia como uma tela viva. O empresário estava de pé, observando a vista, e se virou quando ela entrou. Bom dia, Helena. Por favor, sente-se, indicou uma das poltronas de couro italiano diante de sua mesa. Café? Não, obrigada, senhor, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Alexandre sentou-se e abriu uma pasta sobre a mesa. Helena reconheceu seu currículo e vários outros documentos com seu nome. Formada em Relações Internacionais pela UFRJ, estágio na Embaixada da Alemanha, trabalho voluntário com refugiados, fluente em inglês, francês, espanhol e agora alemão. Ele leu em voz alta. Impressionante. O que faz uma pessoa com essas qualificações trabalhando como faxineira no meu hotel? Helena respirou fundo antes de responder. A realidade do mercado de trabalho nem sempre corresponde às nossas qualificações, senhor Mendeiros. Sem contatos ou indicações, as portas permanecem fechadas, não importa quantos diplomas ou certificados tenhamos. O empresário a observou por alguns instantes, um meio sorriso se formando em seus lábios. Sabe por que construí este império hoteleiro, Helena? Porque sempre soube reconhecer potencial onde outros veem apenas circunstâncias. E ontem, quando a ouvi falando alemão naquele corredor, vi algo raro. Vi alguém que não deixou as circunstâncias definirem seus limites. Ele se levantou, caminhando até uma grande tela digital na parede. Com um toque, uma imagem de Munique apareceu. Estamos expandindo a rede Palazzo para a Alemanha. Nossa primeira filial internacional será em Munique, em um prédio histórico do século XIX. Preciso de alguém que entenda tanto do luxo que vendemos, quanto do trabalho necessário para criá-lo. Alguém que domine não apenas o idioma, mas também a sensibilidade cultural necessária para esse projeto. Helena sentiu seu coração acelerar, começando a entender a direção daquela conversa. Estou lhe oferecendo o cargo de assistente executiva de expansão internacional, continuou ele, voltando a sentar-se. Você trabalhará diretamente comigo na implementação deste projeto. O pacote inclui salário compatível com o mercado executivo, moradia funcional em Munique e plano de saúde internacional. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena tentava processar a magnitude daquela proposta, enquanto uma vozinha insistente em sua cabeça perguntava se aquilo era real. Por que eu? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Alexandre sorriu. Porque você tem algo que não se aprende em nenhuma universidade: resiliência. Enquanto outros desistiram de seus sonhos, você continuou estudando alemão, mesmo limpando quartos. Isso me diz muito sobre seu caráter. Além disso, você conhece este hotel de dentro para fora. Cada detalhe que faz a diferença na experiência dos nossos hóspedes. Essa perspectiva é invaluável. Ele deslizou um contrato sobre a mesa. Então, o que me diz?
Está pronta para trocar o carrinho de limpeza por passagens para Munique? Helena olhou para o contrato, suas mãos tremendo levemente ao tocá-lo. Anos de frustração e perseverança convergiam para este momento. Mas antes que pudesse responder, uma batida na porta interrompeu o momento. Victoria Bernhardt, a diretora sênior europeia da rede, entrou na sala com sua habitual presença imponente. O olhar que a executiva lançou para Helena foi uma mistura de surpresa e desdém ao vê-la sentada ali, do outro lado da mesa do presidente. Era apenas um vislumbre do que estava por vir. Mas Helena ainda não sabia disso. A transformação de Helena começou no dia seguinte à assinatura do contrato. O uniforme azul marinho foi substituído por um guarda-roupa executivo completo, cortesia do Departamento de Recursos Humanos do Palazzo. Enquanto se olhava no espelho do provador de uma loja de departamentos de luxo, acompanhada pela consultora de imagem da empresa, mal reconhecia a mulher que a encarava de volta. O poder de um bom corte de alfaiataria é extraordinário, comentou Sophie, a consultora, ajustando a lapela de um blazer verde esmeralda. Mas lembre-se, Helena, as roupas são apenas a camada externa. Sua verdadeira força vem do conhecimento que você construiu todos esses anos. As palavras de Sophie ecoaram. Em sua mente, enquanto ela participava de sua primeira reunião executiva, sentada à direita de Alexandre, Mendeiros. Na sala de reuniões com vista panorâmica para a cidade, executivos de alto escalão discutiam os detalhes da expansão para Munique. Helena observava atentamente cada apresentação, fazendo anotações meticulosas em seu novo tablet corporativo. O prédio escolhido em Munique apresenta desafios significativos, explicava um dos arquitetos, mostrando imagens de um majestoso edifício histórico do século XIX. As leis de preservação patrimonial alemãs são extremamente rigorosas. Foi neste momento que Helena notou o olhar penetrante de Victoria Bernhardt sobre ela. A diretora sênior europeia, com seus 30 anos de experiência no mercado hoteleiro internacional, não fazia questão de esconder seu ceticismo quanto à nova contratação. Senhor Mendeiros, interrompeu Victoria, seu sotaque alemão mais pronunciado que o habitual. Considerando a complexidade deste projeto, não seria mais prudente designar alguém com experiência comprovada no mercado europeu? O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos os olhares se voltaram para Helena, que sentiu o coração acelerar. Mas anos trabalhando nos bastidores do hotel haviam-lhe ensinado mais do que qualquer MBA poderia sobre manter a compostura sob pressão. Frau Bernhardt, respondeu Helena em alemão impecável, surpreendendo a todos. Permita-me compartilhar uma perspectiva interessante. Durante meu estágio na Embaixada da Alemanha, participei de um projeto de revitalização de espaços históricos para a acomodação de refugiados. Aprendi que o segredo não está apenas em conhecer as regulamentações, mas em entender a filosofia por trás delas. Virando-se para a tela de projeção, Helena começou a apontar elementos específicos do projeto. O desafio não é apenas preservar a estrutura física, mas manter viva a alma do edifício enquanto o adaptamos para um novo propósito. É algo que aprendi observando cada detalhe do palácio aqui no Brasil, desde o piso até o último lustre. Alexandre Mendeiros sorriu discretamente, enquanto Victoria ajustava sua postura na cadeira, visivelmente contrariada. A sala parecia eletrizada com a tensão do momento. Nas semanas que se seguiram, Helena mergulhou de cabeça nos preparativos para a mudança para Munique. Durante o dia, participava de videoconferências com autoridades alemãs, estudava plantas arquitetônicas e revisava contratos em 4 idiomas diferentes. À noite, em seu pequeno apartamento, ainda cercada por caixas de mudança, estudava minuciosamente a história de Munique e suas peculiaridades culturais. Uma tarde, enquanto organizava documentos em sua nova sala, recebeu uma visita inesperada. Dona Márcia, a governanta, bateu timidamente à porta. "Posso entrar?" perguntou, ainda parecendo desconfortável com a nova posição de Helena. "Claro, Dona Márcia." Que surpresa boa! Helena sorriu, genuinamente feliz em ver sua antiga supervisora. A governanta sentou-se, torcendo as mãos no colo. "Sabe, Helena, vim pedir desculpas.
Por todas as vezes que duvidei dos seus estudos, que disse que você estava perdendo tempo com o alemão. Helena sentou-se ao lado dela, tocada pela sinceridade em sua voz. Minha filha, a Juliana, ela anda falando que quer estudar idiomas também. Depois que sua história começou a circular pelo hotel, ela não fala em outra coisa. Mas você sabe como é nossa realidade. Foi naquele momento que uma ideia começou a se formar na mente de Helena. Uma ideia que transformaria não apenas sua vida, mas a de muitas outras pessoas. Porém, antes que pudesse elaborar seus pensamentos, seu telefone tocou. Era da recepção. Senhorita Helena, há uma entrega urgente para você. Documentos da Alemanha. Ao abrir o envelope, Helena sentiu o sangue gelar. Eram os documentos que havia preparado para a reunião crucial com as autoridades de preservação histórica de Munique. Mas havia algo errado. Páginas importantes estavam faltando e outras pareciam ter sido deliberadamente alteradas. Seu olhar imediatamente se dirigiu ao pequeno selo no canto inferior direito de um dos documentos. O departamento de Victoria Bernhardt. A guerra velada estava apenas começando e Helena sabia que precisaria de muito mais que um bom alemão para sobreviver no mundo corporativo internacional. O aeroporto de Munique recebia Helena com sua típica eficiência alemã numa manhã fria de outubro. Carregando apenas uma mala de mão, o restante de seus pertences chegaria nos próximos dias. Ela observava os painéis eletrônicos anunciando voos em alemão e inglês, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Seu novo apartamento funcional ficava em Schwabing, um bairro charmoso, conhecido por sua atmosfera artística e universitária. O flat moderno contrastava com seu antigo apartamento no subúrbio do Rio de Janeiro. Mas Helena não teve muito tempo para admirar a vista privilegiada dos jardins ingleses. Uma mensagem em seu celular corporativo a lembrava da reunião de apresentação na filial alemã em uma hora. Vestindo um conjunto de alfaiataria azul marinho, Helena entrou no imponente escritório temporário do Palácio em Munique. O clima era notavelmente diferente do Brasil. Os funcionários alemães a cumprimentavam com acenos de cabeça formais, mas seus olhares carregavam uma mistura de curiosidade e reserva. Willkommen in München, Frau Soares. A voz de Victoria Bernhardt cortou o ar como uma lâmina de gelo. A diretora sênior estava parada à porta de sua sala, impecável em um conjunto Chanel. Espero que esteja preparada para nosso encontro com as autoridades locais amanhã. Seria lamentável se algo desse errado. Helena manteve o sorriso profissional, mesmo sentindo o veneno nas palavras da executiva. Danke, Frau Bernhardt. Tenho certeza de que trabalharemos muito bem juntas. A reunião de apresentação foi tensa. Helena expôs suas credenciais e sua visão para o projeto, mas percebeu olhares céticos quando mencionou sua experiência anterior no hotel. Uma executiva mais jovem até sussurrou algo para sua colega, provocando risadinhas contidas. Durante o coffee break, Helena se serviu de café e observou a dinâmica da equipe. Victoria comandava naturalmente a atenção de todos, anos de networking e influência evidentes em cada interação. Foi quando Helena ouviu um trecho de conversa em alemão que não deveria escutar. Uma faxineira brasileira, Victoria está... Certa, isso é um insulto à nossa experiência, comentou um dos gerentes locais. Dizem que ela tem um caso com o dono, respondeu outro em voz baixa. Por que mais ele daria uma posição tão importante para alguém tão inexperiente? Helena sentiu o café amargar em sua boca, mas manteve a postura. Anos limpando quartos. Enquanto estudava, tinham-lhe ensinado a arte da invisibilidade. Agora essa habilidade se provava útil de uma maneira completamente diferente. De volta à sua sala temporária, Helena revisava os documentos para a reunião do dia seguinte, quando notou algo estranho. As projeções financeiras pareciam diferentes das que havia preparado no Brasil. Números cruciais estavam alterados, mudanças sutis que poderiam comprometer toda a apresentação. Seu primeiro impulso foi confrontar Victoria, mas anos de observação silenciosa lhe ensinaram que algumas batalhas exigem estratégia, não confronto direto. Em vez disso, passou a noite inteira refazendo os cálculos, preparando uma apresentação alternativa
e, mais importante, documentando cada discrepância encontrada. Na manhã seguinte, a sala de reuniões do Departamento de Preservação Histórica de Munique estava lotada. Autoridades locais, arquitetos e consultores aguardavam a apresentação do palácio. Victoria chegou primeiro, distribuindo sorrisos e cumprimentos em alemão fluente, claramente em seu elemento. Helena entrou logo depois, carregando não apenas sua pasta com os documentos corrigidos, mas também algo que ninguém esperava: uma maquete digital tridimensional do projeto que havia desenvolvido durante a madrugada. Quando as luzes se apagaram, para sua apresentação, ela não apenas falou sobre preservação histórica, ela mostrou em detalhes impressionantes como cada elemento original do prédio seria respeitado e valorizado. Como podem ver, explicou em alemão perfeito, nossa proposta não é apenas preservar o passado, mas dar-lhe um novo propósito, mantendo viva a história de Munique enquanto criamos algo novo e extraordinário. Os olhos dos presentes brilhavam diante das projeções holográficas e até mesmo os mais céticos começaram a fazer perguntas entusiasmadas. Victoria, sentada ao fundo da sala, mantinha uma expressão ilegível, mas seus dedos tamborilando na mesa denunciavam sua inquietação. Ao final da apresentação, o diretor do Departamento de Preservação se aproximou de Helena. Impressionante, Frau Soares. Sua atenção aos detalhes históricos é notável. Raramente vemos uma compreensão tão profunda do significado cultural de nossos edifícios. Foi nesse momento que Helena percebeu. Sua experiência anterior não era uma fraqueza, era sua maior força. Ela havia aprendido a ver beleza nos detalhes, a respeitar a história contida em cada canto, mesmo quando estava apenas limpando-os. Agora, essa perspectiva única estava se provando mais valiosa que qualquer título executivo. Saindo da reunião, Helena sentiu seu telefone vibrar. Era uma mensagem do Brasil. Dona Márcia havia enviado uma foto de sua filha Juliana, segurando um livro de inglês básico. Ela começou as aulas ontem, dizia a mensagem. Você inspirou ela, Helena. Obrigada. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto, mesmo enquanto ouvia os passos determinados de Victoria Bernhardt se aproximando pelo corredor. A guerra estava longe de terminar, mas Helena tinha algo que sua rival não esperava: a capacidade de transformar cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento. O sucesso da apresentação para as autoridades de Munique abriu novas portas para Helena, mas também intensificou a hostilidade velada no ambiente corporativo. Em sua sala no escritório temporário, ela observava a neve caindo sobre a cidade enquanto lia mais um e-mail de Juliana, a filha de Dona Márcia, contando animada sobre seu progresso nas aulas de inglês. Consegui entender a letra daquela música que você me mandou, escreverá a menina. A professora disse que minha pronúncia está melhorando muito. Aquelas palavras despertaram algo em Helena. Lembrando-se de suas próprias lutas, das noites, estudando sozinha, das portas fechadas por falta de oportunidades, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Pegou seu notebook e começou a fazer anotações frenéticas, esboçando um projeto que poderia mudar a vida de muitas mulheres. Sua concentração foi interrompida por batidas na porta. Era Klaus Schmidt, um dos arquitetos sêniores do projeto, que anteriormente havia demonstrado ceticismo quanto à sua capacidade. Frau Soares, começou ele, seu tom surpreendentemente respeitoso. Preciso admitir que sua visão para a preservação do prédio histórico é excepcional. Gostaria de discutir algumas ideias adicionais para o projeto. Durante a próxima hora, Helena e Klaus se debruçaram sobre plantas e projetos, discutindo possibilidades que mesclavam a tradição alemã com toques de hospitalidade brasileira. A barreira inicial de desconfiança começava a se dissolver através do trabalho em conjunto. Sabe, comentou Klaus enquanto recolhia seus documentos, alguns de nós julgamos você precipitadamente. Peço desculpas por isso. Helena sorriu, reconhecendo a sinceridade em suas palavras. O importante é que estamos trabalhando juntos agora, Herr Schmidt. Após a saída do arquiteto, Helena voltou sua atenção ao projeto que estava desenvolvendo. Sua ideia era criar um programa de bolsas de estudo em idiomas para mulheres de baixa renda,
começando com um projeto piloto no Brasil. As alunas receberiam não apenas aulas de línguas, mas também mentoria profissional e oportunidades de estágio. Enquanto refinava os detalhes do projeto, recebeu uma notificação em seu computador. Uma reunião extraordinária do Conselho havia sido marcada para o dia seguinte. O assunto: reavaliação do projeto Munique, apresentação de preocupações. O remetente: Victoria Bernhardt. Helena sentiu um aperto no estômago, mas não se deixou abalar. Abriu sua agenda e viu que tinha um jantar marcado com Alexandre Mendeiros, que estava em Munique, para acompanhar o andamento do projeto. Seria uma oportunidade perfeita para apresentar sua ideia do programa de bolsas. O restaurante escolhido ficava no topo de um dos edifícios históricos da cidade, com vista panorâmica para a Catedral Frauenkirche. Alexandre já a esperava quando ela chegou, analisando alguns documentos enquanto saboreava um vinho tinto. Helena, ele a cumprimentou calorosamente. As notícias sobre sua apresentação para o Departamento de Preservação Histórica chegaram até São Paulo. Impressionante. Durante o jantar, Helena apresentou sua ideia para o programa de bolsas. Alexandre ouvia atentamente, fazendo perguntas pertinentes e sugestões construtivas. Seus olhos brilhavam com o mesmo entusiasmo que tinha demonstrado quando a ouviu falando alemão naquele corredor do hotel. É exatamente esse tipo de iniciativa que diferencia grandes empresas de empresas verdadeiramente transformadoras, comentou ele. Você tem meu apoio total. Começaremos com um projeto piloto no Brasil e, se der certo, expandiremos para outros países. O entusiasmo do momento foi interrompido quando Alexandre mencionou a reunião do dia seguinte. Victoria entrou em contato com alguns membros do conselho. Ela está questionando a viabilidade financeira do projeto sob sua liderança. Helena sentiu o peso daquelas palavras, mas anos de persistência haviam lhe ensinado a não desistir diante de obstáculos. Amanhã apresentarei não apenas números, mas uma visão completa do que o Palazzo pode se tornar em solo europeu. Voltando para seu apartamento naquela noite, Helena trabalhou até tarde, preparando uma apresentação que não deixaria dúvidas sobre sua competência. Entre um slide e outro, recebia mensagens de Dona Márcia com fotos de Juliana estudando, lembrando-a do verdadeiro propósito de sua luta. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para a reunião, encontrou sobre sua mesa um envelope pardo sem remetente. Dentro, havia documentos que pareciam comprometer sua idoneidade profissional, incluindo insinuações sobre um suposto relacionamento com Alexandre Mendeiros. Helena segurou os papéis com mãos firmes, reconhecendo a tática desesperada de sua rival. Em vez de se abalar, guardou os documentos em sua pasta. Tinha aprendido que, às vezes, a melhor defesa é deixar que as ações dos outros falem por si mesmas. Ajustando seu blazer e verificando mais uma vez sua apresentação, Helena se dirigiu à sala de reuniões. No corredor, cruzou com Victoria, que ostentava um sorriso triunfante. Que a veterana executiva não sabia era que Helena carregava consigo não apenas números e projeções, mas a força de todas as mulheres que, como ela, haviam lutado para transformar sonhos em realidade. A sala de reuniões do conselho estava repleta quando Helena entrou. Executivos de diferentes países ocupavam as cadeiras de couro ao redor da mesa oval, alguns presencialmente, outros através de telões de videoconferência. Alexandre Mendeiros ocupava a cabeceira, seu semblante sereno contrastando com a tensão palpável no ambiente. Victoria Bernhardt estava de pé, concluindo sua apresentação. Gráficos e projeções financeiras preenchiam as telas, todos estrategicamente manipulados para sugerir riscos no projeto sob a liderança de Helena. Como podem ver, senhores, Victoria concluía com um sorriso ensaiado. A inexperiência da Senhorita Soares no mercado europeu representa um risco significativo para nosso investimento. Além disso, ela fez uma pausa dramática. Existem questões pessoais que podem estar influenciando algumas decisões executivas. O burburinho que se seguiu foi interrompido quando Helena se levantou calmamente. Sem pressa, conectou seu laptop ao sistema de projeção e abriu uma apresentação diferente da que havia preparado.
Senhores do Conselho, começou em um inglês cristalino, alternando naturalmente para o alemão em seguida, permitam-me contar uma história sobre valor. Sua voz firme e serena prendia a atenção de todos. Quando comecei no palácio como faxineira, aprendi que o verdadeiro luxo está nos detalhes. Não apenas nos mármores italianos ou nos cristais tchecos, mas no cuidado invisível que torna cada experiência extraordinária. Ela projetou então fotos do hotel em São Paulo, incluindo uma dela própria em seu antigo uniforme. Alguns conselheiros se remexeram desconfortavelmente em suas cadeiras, enquanto Victoria exibia um sorriso de escárnio. Mas Helena continuou. Essa perspectiva única me permitiu desenvolver isto. Com um clique, ela revelou um complexo mapeamento de processos que havia criado, mostrando como cada aspecto do hotel, da limpeza à administração, poderia ser otimizado na operação alemã, respeitando as particularidades culturais locais. Nos últimos 3 meses, implementamos 30% dessas mudanças em fase de teste. Os resultados são estes. Novos gráficos surgiram, mostrando uma redução significativa nos custos operacionais projetados, sem comprometer a qualidade. Um dos conselheiros alemães se inclinou para a frente, interessado. Estas projeções são impressionantes, Frau Soares. Mas como podemos ter certeza de sua viabilidade? Helena sorriu esperando essa pergunta. Porque já estão funcionando. Ela projetou então dados reais das últimas semanas, validados por uma auditoria independente. Cada decisão que tomei foi baseada em experiência prática e conhecimento técnico, não em suposições. Victoria tentou interromper, mas Helena ergueu educadamente a mão. E quanto às questões pessoais mencionadas pela Frau Bernhardt, ela retirou de sua pasta os documentos anônimos recebidos mais cedo. Recebi isto hoje, uma tentativa de desacreditar meu trabalho através de insinuações sobre minha vida pessoal. A sala ficou em silêncio absoluto. Victoria empalideceu visivelmente. Mas não vim aqui para me defender de rumores, continuou Helena. Vim apresentar isto. Ela projetou então os detalhes de seu programa de bolsas de estudo. Um projeto que não apenas transformará vidas, mas criará uma nova geração de profissionais qualificados para nossa expansão global. As próximas 2 horas foram dedicadas a uma análise minuciosa de cada aspecto de seus projetos. Helena respondeu a cada pergunta com conhecimento profundo e segurança, alternando entre 4 idiomas conforme necessário. Ao final da reunião, o Conselho votou unanimemente pela continuidade do projeto sob sua liderança, com orçamento adicional, aprovado para o programa de bolsas. Victoria, sem olhar para ninguém, recolheu suas coisas e saiu rapidamente da sala. Enquanto os conselheiros se despediam, Klaus, o arquiteto, se aproximou de Helena. Parabéns, Frau Soares. Sua apresentação foi revolucionária. Helena sorriu exausta, mas satisfeita. Em seu celular, uma nova mensagem de Juliana piscava. Consegui entender quase todo o filme em inglês hoje. Quando crescer, quero ser que nem você. Olhando pela janela para a cidade que agora começava a considerar seu segundo lar, Helena sentiu uma profunda sensação de realização. Não apenas havia defendido seu lugar, mas estava abrindo caminho para que outras mulheres pudessem seguir seus sonhos, independentemente de onde começassem sua jornada. 6 meses se passaram desde a reunião do conselho. O escritório de Helena, em Munique, agora ocupava um espaço maior, com uma vista privilegiada para o Englischer Garten. Em uma das paredes, um mural digital exibia fotos das primeiras beneficiárias do programa de bolsas, agora carinhosamente chamado de Projeto Horizontes. Naquela manhã, Helena conduzia uma videoconferência com a primeira turma de alunas no Brasil. Na tela, 15 rostos sorridentes, incluindo Juliana, compartilhavam seus progressos nos estudos de idiomas. A filha de Dona Márcia, agora fluente em inglês básico, havia se tornado uma espécie de líder informal do grupo. Semana que vem começamos nosso primeiro estágio no consulado, anunciou Juliana, mal contendo a empolgação. E a Maria,
Conseguiu uma vaga de recepcionista bilíngue no hotel. Helena sorriu, sentindo aquela familiar mistura de orgulho e realização. O programa havia crescido além de suas expectativas iniciais. Através de parcerias com consulados e empresas multinacionais, as alunas não apenas aprendiam idiomas, mas também ganhavam experiência profissional prática. Uma batida na porta interrompeu a reunião. Era Klaus, o arquiteto, acompanhado de uma representante da Unesco. Frau Soares, começou Klaus após as devidas apresentações. A doutora Weber ficou fascinada com nossa abordagem de preservação histórica e integração social. Ela gostaria de discutir a possibilidade de expandir o projeto Horizontes para outros países europeus. A representante da Unesco, uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes, sorriu calorosamente. Seu programa combina perfeitamente preservação cultural com desenvolvimento social. É exatamente o tipo de iniciativa que procuramos apoiar. Enquanto discutiam os detalhes de uma possível parceria internacional, Helena notou uma movimentação incomum no corredor. Funcionários conversavam em sussurros, alguns lançando olhares em sua direção. Minutos depois, seu telefone vibrou com uma mensagem de Alexandre Mendeiros. Precisamos conversar. Victoria pediu demissão. A notícia pegou Helena de surpresa. Após a reunião do conselho, Victoria havia se tornado cada vez mais reclusa, limitando-se a comunicações estritamente profissionais. Sua saída marcava o fim de uma era no palácio, mas também abria novas possibilidades. Helena, a voz de Alexandre soou através do telefone, quando ela retornou sua chamada. O conselho quer que você assuma a diretoria de operações internacionais. Victoria deixou uma carta interessante. Gostaria que você lesse. Horas mais tarde, em seu escritório, Helena segurava a carta de Victoria nas mãos. As palavras da ex-executiva a surpreenderam. Passei 30 anos construindo minha carreira, acreditando que existia apenas um caminho para o sucesso. Implacável, solitário e inflexível. Ver alguém como você, Helena, alcançar não apenas resultados excepcionais, mas também criar oportunidades para outras pessoas, me fez questionar tudo o que considerava verdade. Você não apenas provou seu valor, você mudou o jogo. Naquela noite, após um longo dia de reuniões e planejamentos, Helena caminhava pelas ruas de Munique quando seu telefone tocou. Era Dona Márcia. Helena, você não vai acreditar. A Juliana acabou de ser convidada para um programa de intercâmbio na Alemanha. O consulado ficou impressionado com o trabalho dela e... A voz emocionada de Dona Márcia foi interrompida por gritos de alegria ao fundo. Helena podia ouvir Juliana comemorando com as outras meninas do programa. Sentando-se em um café próximo, Helena pediu um chocolate quente e observou a cidade que havia se tornado seu lar. As luzes começavam a se acender, criando um cenário quase mágico. Seu telefone não parava de receber mensagens. Parabéns pela promoção, perguntas sobre o programa, solicitações de parceria. Entre as mensagens, encontrou um e-mail de uma ONG alemã especializada em educação. Eles haviam ouvido falar do projeto Horizontes e queriam propor uma colaboração para expandir o programa para refugiadas na Europa. A ideia fez Helena sorrir, lembrando-se de seu trabalho voluntário anos atrás. Em seu notebook, abriu um documento onde mantinha seu diário profissional. Além das metas e projetos, havia uma seção especial dedicada às histórias das alunas do programa. Cada pequena vitória, cada obstáculo superado, cada sonho realizado era cuidadosamente registrado. Talvez, escreveu ela, o verdadeiro luxo não esteja nos mármores e cristais que eu costumava limpar, mas na capacidade de transformar vidas. Cada idioma aprendido é uma porta que se abre. Cada oportunidade criada é um futuro que se expande. O café estava quase fechando quando Helena finalmente guardou seu notebook. No caminho para casa, passou pelo prédio histórico que em breve seria o novo Palácio Munique. As obras avançavam rapidamente e, através dos andaimes, podia-se vislumbrar a grandiosidade que estava por vir. Mas para Helena, a verdadeira construção acontecia em outro lugar. Nas salas de aula onde suas alunas estudavam,
nos corredores, de empresas onde estagiárias ganhavam sua primeira experiência profissional, nos sorrisos confiantes de mulheres que, como ela, estavam aprendendo a transformar sonhos em realidade. Notícia da parceria com a Unesco correu rapidamente pelo mundo corporativo. Em menos de uma semana, o escritório de Helena estava repleto de solicitações de outras empresas interessadas em implementar programas similares. O projeto Horizontes havia se tornado um caso de estudo em responsabilidade social corporativa, e Helena se viu sendo convidada para palestrar em conferências internacionais. Durante uma dessas conferências em Berlim, Helena encontrou-se dividindo o palco com executivos de várias multinacionais. Quando chegou sua vez de falar, ela surpreendeu a todos começando sua apresentação em 5 idiomas diferentes. Cada língua que aprendemos é uma nova forma de ver o mundo, disse ela, alternando suavemente entre os idiomas. Mas, mais importante, que isso é dar voz a quem nunca foi ouvido. No meio da plateia, Helena reconheceu um rosto familiar, Victoria Bernhardt. Sua ex-rival agora dirigia uma consultoria especializada em diversidade corporativa e, surpreendentemente, havia solicitado uma reunião. O encontro aconteceu no dia seguinte, em um café histórico no centro de Berlim. Victoria estava diferente, mais relaxada, sem a postura defensiva de antes. Sabe, Helena, começou ela, mexendo seu café pensativamente. Depois que saí do palácio, passei meses refletindo sobre minha carreira. Percebi que havia me tornado exatamente o tipo de executiva que eu costumava criticar quando era jovem. Helena ouvia atentamente, percebendo a sinceridade nas palavras da ex-rival. Estou iniciando um projeto com executivas seniores para mentorar jovens profissionais, continuou Victoria. Gostaria de estabelecer uma parceria com o projeto Horizontes. Poderíamos criar uma rede de suporte internacional. A proposta pegou Helena de surpresa, mas fazia todo sentido. Seria uma honra, Victoria. Suas décadas de experiência seriam inestimáveis para nossas alunas. Enquanto discutiam os detalhes da parceria, o telefone de Helena tocou. Era Juliana enviando fotos de sua chegada a Munique para o programa de intercâmbio. A jovem estava radiante, posando em frente ao prédio histórico do palácio, agora em fase final de restauração. Ela me lembra você, comentou Victoria olhando a foto. Mesma determinação no olhar. De volta a Munique, Helena encontrou seu escritório movimentado como sempre. Klaus havia trazido as plantas finais do hotel para aprovação e a equipe de RH preparava a documentação para a nova turma do projeto Horizontes, agora expandido para incluir refugiadas. Frau Soares, chamou sua assistente. O Sr. Mendeiros está na linha, parece importante. Alexandre tinha novidades. O Conselho havia aprovado a criação de uma fundação independente para gerir o projeto Horizontes, com Helena como presidente. O orçamento seria robusto, permitindo a expansão para 10 novos países no próximo ano. E tem mais, continuou ele. A revista Forbes quer fazer uma matéria de capa sobre você. Da faxina ao topo. Como uma brasileira está revolucionando o mercado hoteleiro europeu. Helena sorriu, lembrando-se de seus dias limpando corredores e estudando alemão nas horas vagas. Podemos sugerir um título diferente? Algo como Construindo Pontes, como a educação transforma realidades. Naquela tarde, Helena conduziu uma reunião virtual com todas as turmas do projeto Horizontes, agora espalhadas por 3 continentes. Na tela, dezenas de rostos sorridentes compartilhavam suas histórias em diferentes idiomas. Uma refugiada síria havia conseguido emprego em uma multinacional em Frankfurt. Uma ex-camareira de hotel no Rio estava se preparando para um MBA em Londres. Cada história era um testemunho do poder transformador da educação. Depois da reunião, Helena recebeu uma mensagem inesperada. Era da filha de uma das faxineiras do palácio em São Paulo. Senhora Helena, comecei a estudar mandarim. Dizem que é impossível, mas a senhora me ensinou que impossível é só uma palavra que precisa ser traduzida em diferentes idiomas até fazer sentido. Aquela mensagem capturava perfeitamente a essência de tudo que Helena havia construído.
Não era apenas sobre aprender idiomas, era sobre quebrar barreiras, transformar limitações em possibilidades, reescrever histórias. Em sua mesa, ao lado do computador, Helena mantinha um pequeno quadro com seu antigo crachá de faxineira. Não era um lembrete de onde havia começado, mas sim de que cada pessoa carrega em si um potencial inexplorado, esperando apenas a oportunidade certa para florescer. O novo Palácio Munique estava prestes a ser inaugurado e Helena observava os últimos preparativos do seu escritório na cobertura. O prédio histórico havia sido magistralmente restaurado, mesclando elementos clássicos com toques contemporâneos. Mas não era apenas a arquitetura que a fazia sorrir, era o que acontecia nos bastidores. Na recepção, uma ex-aluna do Projeto Horizontes, recém-formada em hotelaria, praticava cumprimentos em 5 idiomas. Na administração, 2 refugiadas sírias formadas pelo programa organizavam planilhas e relatórios com eficiência impressionante. O hotel não era apenas um estabelecimento de luxo, havia se tornado um símbolo vivo de transformação. Helena chamou Klaus entrando em seu escritório com uma pasta de documentos. Os jornalistas começaram a chegar para a cobertura da inauguração. E tem uma surpresa para você no lobby. Descendo até o térreo, Helena foi recebida por uma visão que fez seu coração acelerar. Dona Márcia estava lá, elegantemente vestida, acompanhada de Juliana e de um grupo de 10 mulheres, todas antigas funcionárias do Palácio São Paulo que agora faziam parte do programa de capacitação. Surpresa! Exclamou Juliana abraçando-a. Não podíamos perder este momento. Afinal, foi aqui que tudo começou. Dona Márcia, com lágrimas nos olhos, segurava um pequeno embrulho. Trouxemos algo especial. Dentro da caixa estava o antigo uniforme, azul marinho de Helena, cuidadosamente preservado, para nunca esquecermos de onde viemos. A comoção do momento foi interrompida por Alexandre Mendeiros, que se aproximava acompanhado de uma comitiva de executivos internacionais. Helena, o Comitê Europeu de Inovação Social acabou de chegar. Eles estão ansiosos para conhecer mais sobre a integração do Projeto Horizontes com as operações do hotel. As próximas horas foram um turbilhão de apresentações, entrevistas e reuniões. Helena conduzia cada encontro com a mesma atenção e respeito, fosse com jornalistas, executivos ou funcionários. Em cada conversa, fazia questão de incluir as histórias das beneficiárias do programa. Durante um momento de pausa, Helena encontrou Victoria no jardim interno do hotel. A ex-rival, agora aliada, estava acompanhada de 3 jovens executivas de seu programa de mentoria. Acabamos de fechar parceria com mais 5 empresas na Alemanha, anunciou Victoria. Elas não querem apenas contratar nossas alunas, querem implementar programas similares em suas próprias estruturas. Helena sorriu, lembrando-se de como tudo havia mudado. Sabe o que é mais interessante? Não estamos apenas criando oportunidades de trabalho. Estamos mudando a cultura corporativa de dentro para fora. À tarde, uma sessão fotográfica especial foi organizada no lobby do hotel. Helena insistiu para que todas as beneficiárias do programa presentes participassem. A foto, que mais tarde estamparia revistas de negócios em todo o mundo, mostrava um grupo diversificado de mulheres, cada uma com sua história única de superação. Esta é a verdadeira face do luxo moderno, explicou Helena para os jornalistas. Não é apenas sobre mármore italiano ou cristais tchecos, é sobre excelência humana, sobre dar oportunidades para que talentos floresçam. No final do dia, enquanto os últimos preparativos para a inauguração eram finalizados, Helena reuniu toda a equipe no salão principal. Funcionários de diferentes nacionalidades, backgrounds e histórias de vida se misturavam, conversando em diversos idiomas. Quando comecei como faxineira, discursou ela, sua voz carregada de emoção, aprendi que cada detalhe importa. Cada gesto de cuidado, cada momento de atenção faz diferença. Hoje, vejo que o mesmo princípio se aplica às pessoas. Cada um de vocês traz um detalhe único, uma perspectiva especial que enriquece este lugar. Juliana, que agora falava 4 idiomas e se preparava para assumir um cargo de coordenação no programa,
traduzia simultaneamente o discurso para um grupo de refugiadas recém-chegadas. Suas palavras fluíam naturalmente, carregando não apenas o significado literal, mas toda a emoção por trás delas. Dona Márcia, observando tudo com orgulho maternal, comentou baixinho com uma das executivas. Sabe, no começo eu achava que ela estava perdendo tempo estudando alemão. Hoje entendo que ela não estava apenas aprendendo um idioma, estava construindo pontes. Helena concluiu seu discurso apresentando uma novidade. O Palazzo Munique seria a sede de um novo centro, de formação internacional, onde funcionários de hotéis de luxo do mundo todo poderiam receber treinamento em idiomas e hotelaria. O projeto, desenvolvido em parceria com universidades europeias, transformaria o hotel em um hub de educação e desenvolvimento profissional. Quando a noite caiu sobre Munique, as luzes do hotel recém-restaurado se acenderam, criando um espetáculo de luz e sombra na fachada histórica. Helena observava tudo de sua sala, segurando seu antigo uniforme de faxineira em uma mão e o convite para a cerimônia de inauguração em outra. O contraste entre os dois objetos não representava apenas sua jornada pessoal, mas a possibilidade de transformação que existe em cada pessoa. A manhã da inauguração do Palazzo Munique amanheceu com uma suave neve caindo sobre a cidade. Helena acordou cedo, preparando-se para um dos dias mais importantes de sua carreira. Em seu closet, passou os dedos pelos ternos alinhados, parando em um conjunto verde esmeralda, o mesmo que havia usado em sua primeira reunião executiva. O celular não parava de vibrar com mensagens de apoio e felicitações. Entre elas, uma chamou sua atenção especial. Era do professor Weber, seu antigo professor de alemão, que havia viajado especialmente para a inauguração. Meine liebe Schülerin, você transformou uma lição de línguas em uma lição de vida. No hotel, a movimentação era intensa. Equipes de diferentes nacionalidades trabalhavam em harmonia, preparando cada detalhe da cerimônia. Na recepção, Helena encontrou uma surpresa: um mural digital interativo que contava a história do projeto Horizontes, com depoimentos em vídeo de beneficiárias de todo o mundo. Foi ideia da Juliana, explicou Klaus aproximando-se. Ela disse que cada hóspede deveria conhecer a alma do hotel, não apenas sua estrutura. A cerimônia de inauguração estava programada para começar às 19 horas, mas desde cedo autoridades e convidados especiais começaram a chegar. Entre eles, representantes da Unesco, executivos de grandes empresas e, para surpresa de Helena, uma delegação de ministros da educação de diferentes países europeus. Eles querem discutir a possibilidade de implementar o modelo do projeto Horizontes em escolas públicas, informou Alexandre Mendeiros, visivelmente orgulhoso. Seu programa transcendeu o mundo corporativo, Helena. À tarde, antes da cerimônia oficial, Helena realizou um encontro especial no grande salão do hotel. Reuniu todas as funcionárias que haviam começado como ela, em posições de base, e que agora ocupavam cargos de liderança. Eram mais de 50 mulheres, cada uma com sua história única de superação. Vocês são a prova viva de que sonhos não têm hierarquia, disse ela emocionada. Cada uma de vocês carrega em si o poder de transformar realidades. A cerimônia de inauguração foi um espetáculo de elegância e significado. O salão principal do palazzo, com seus lustres restaurados e afrescos históricos, estava repleto de convidados de diferentes partes do mundo. Helena subiu ao palco para seu discurso, escolhendo cuidadosamente começar em alemão, passando pelo português, inglês, francês e espanhol. Este hotel não é apenas um estabelecimento de luxo, declarou ela. É um símbolo de transformação. Cada quarto, cada corredor, cada detalhe foi pensado não apenas para oferecer conforto, mas para inspirar mudanças. Em seguida, convidou ao palco Dona Márcia, Juliana e outras beneficiárias do programa. Cada uma compartilhou brevemente sua história, criando um mosaico emotivo de superação e realização. O momento mais tocante da noite veio quando Helena anunciou a criação do Instituto Horizontes, uma organização independente que expandiria,
o programa para além do setor hoteleiro, oferecendo bolsas de estudo em idiomas e desenvolvimento profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade em todo o mundo. O verdadeiro luxo, concluiu ela, não está nas paredes deste hotel, por mais belas que sejam. Está na capacidade de transformar vidas, de abrir portas, de criar possibilidades. Após a cerimônia, enquanto os convidados circulavam pelo hotel admirando a restauração e conversando animadamente, Helena se permitiu um momento de reflexão. Subiu até a cobertura, onde uma vista panorâmica de Munique se estendia diante dela. Victoria a encontrou lá, trazendo 2 taças de champanhe. Para novos começos, brindou ela. E para a mulher que me ensinou que liderar não é sobre poder, mas sobre empoderar. O telefone de Helena vibrou com uma nova mensagem. Era uma foto do grupo de faxineiras do Palácio São Paulo, todas usando broches com o logo do Projeto Horizontes. A legenda dizia: começando nossas aulas de inglês hoje, sonhos não têm que. Uniforme. Sorrindo, Helena guardou o celular e observou a cidade iluminada. Seu pensamento voltou àquela tarde, anos atrás, quando atendera uma ligação em alemão num corredor do hotel. Como uma pequena pedra jogada num lago, aquele momento havia criado ondas que agora alcançavam praias distantes. O que você está pensando? Me perguntou Victoria, notando seu olhar contemplativo. Estou pensando em todas as mulheres que ainda estão limpando corredores, servindo mesas, lutando para serem vistas, respondeu Helena. E em como cada uma delas carrega em si o potencial de transformar o mundo. A neve continuava caindo suavemente sobre Munique, cobrindo a cidade com um manto branco que parecia renovar todas as possibilidades. No palácio, as luzes brilhavam como faróis de esperança, iluminando não apenas um hotel de luxo, mas um lugar onde sonhos encontravam seu caminho para a realidade. A primavera chegou a Munique, trazendo não apenas flores aos jardins do palácio, mas também novidades ao Instituto Horizontes. Helena estava em seu escritório, analisando os relatórios do primeiro trimestre, quando uma videoconferência inesperada mudou o rumo de seu dia. Helena, precisamos de você. Em Genebra na próxima semana, anunciou a representante da ONU. O Conselho de Direitos Humanos quer incluir o modelo do Instituto Horizontes em um programa global de empoderamento feminino. Enquanto organizava sua agenda para a viagem, Helena recebeu uma visita que aqueceu seu coração. Pedro, um chefe brasileiro que havia conhecido durante um evento beneficente, entrou em seu escritório carregando um pequeno buquê de flores do campo. Pensei em te fazer uma surpresa antes da sua maratona de viagens, sorriu ele, colocando as flores em um vaso de cristal sobre sua mesa. O relacionamento deles, iniciado há alguns meses, florescia tão naturalmente quanto as flores que ele sempre lhe trazia. Você não imagina a novidade que recebi hoje, comentou Helena, seus olhos brilhando de entusiasmo. A ONU quer expandir nosso programa globalmente. Pedro sorriu, conhecendo bem aquele brilho nos olhos dela. E isso significa que podemos impactar milhões de vidas, respondeu ela, levantando-se para mostrar o mapa digital na parede, onde pontos luminosos indicavam cada local onde o Instituto já atuava. Imagine quantas mulheres poderemos alcançar com esse apoio. O momento foi interrompido por uma notificação em seu tablet. Juliana estava online, querendo compartilhar as últimas novidades do programa no Brasil. A jovem, agora diretora regional do Instituto, havia transformado a sede de São Paulo em um centro de excelência em capacitação profissional. Helena, você não vai acreditar, exclamou Juliana, mal contendo a empolgação. A filha da Maria, aquela que trabalhava na lavanderia com a gente, acabou de ser aprovada para um intercâmbio na Alemanha. E adivinha, ela vai estagiar no departamento jurídico do Palácio. A notícia fez Helena sorrir. Era exatamente esse tipo de transformação intergeracional que ela sempre sonhou em promover. E como está sua mãe? Perguntou, referindo-se a Dona Márcia. Está coordenando o novo programa de mentoria para funcionárias do hotel, respondeu Juliana, orgulhosa. Ela diz que aprendeu com você que experiência não tem a ver com títulos, mas com sabedoria de vida. Após a chamada, Helena e Pedro caminharam pelo jardim do hotel.
O chefe havia se tornado não apenas seu companheiro, mas um importante aliado do Instituto, criando um programa de gastronomia internacional que oferecia formação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade. "Sabe o que mais me encanta em você?" perguntou ele, enquanto se sentavam em um banco sob uma árvore florida. "É como você consegue transformar cada conquista pessoal em uma oportunidade para ajudar outras pessoas." Helena apoiou a cabeça em seu ombro, permitindo-se um momento de paz em meio à agitação de seu dia. "Aprendi que sucesso sem propósito é como um hotel sem hóspedes, bonito por fora, mas vazio por dentro." O som de risadas chamou sua atenção. Um grupo de novas alunas do programa estava tendo aula de alemão no jardim de inverno do hotel. Entre elas, Helena reconheceu refugiadas sírias, ex-funcionárias de hotéis e jovens de comunidades carentes, todas unidas pelo mesmo sonho de transformação. "Às vezes me pergunto", refletiu ela, "se aquela Helena que limpava corredores imaginava que um dia estaria aqui. E o que você responderia para ela?" Sai questionou Pedro. "Diria que o segredo não estava apenas em aprender novos idiomas, mas em nunca perder a capacidade de se comunicar com o coração", respondeu ela, observando as alunas estudando. Naquela noite, em seu apartamento com vista para o Englischer Garten, Helena organizava os documentos para sua apresentação em Genebra. Entre as estatísticas e gráficos, fazia questão de incluir histórias pessoais, narrativas de transformação que davam vida aos números. Seu telefone tocou. Era Alexandre Mendeiros com mais uma surpresa. O Palácio Internacional havia sido escolhido como exemplo global de responsabilidade social corporativa, e grandes redes hoteleiras do mundo todo queriam implementar programas similares. "Helena", disse ele, "você não apenas transformou nossa empresa, você está mudando todo um setor." Antes de dormir, Helena abriu seu diário digital, um hábito que mantinha desde os tempos de faxineira. Na tela, uma foto antiga chamou sua atenção. Ela, de uniforme azul marinho, estudando alemão durante seu intervalo de almoço. "Quem diria", escreveu ela, "que aqueles momentos roubados entre uma limpeza e outra plantariam as sementes de algo tão grande. Hoje entendo que não estava apenas aprendendo um idioma, estava preparando o terreno para que outras mulheres pudessem florescer." Pedro, que havia ficado para jantar, encontrou-a adormecida na varanda, o diário ainda aberto em seu colo. Com carinho, cobriu-a com um chale e sentou-se ao seu lado, admirando a cidade iluminada que se estendia diante deles. Em suas mãos, o anel de noivado que planejava entregar no dia seguinte brilhava discretamente, prometendo um novo capítulo naquela história de transformações. A sede da ONU em Genebra estava repleta de líderes mundiais e representantes de organizações internacionais. Helena, vestindo um elegante conjunto azul petróleo, aguardava sua vez de apresentar o Instituto Horizontes ao Conselho de Direitos Humanos. Em sua pasta, além dos relatórios oficiais, carregava algo especial: uma carta escrita por suas primeiras alunas. Antes de subir ao púlpito, releu rapidamente a mensagem de Pedro em seu celular. "Brilhe como sempre, meu amor. Tenho uma surpresa para você quando voltar." O sorriso em seu rosto ao ler aquelas palavras refletia a paz de quem finalmente havia encontrado equilíbrio entre realização profissional e pessoal. "O Instituto Horizontes não é apenas um programa educacional", começou ela, sua voz clara ecoando pelo auditório. "É um movimento de transformação social que prova que línguas não são barreiras, mas pontes para o futuro." Enquanto apresentava os resultados do programa, mais de 10.000 mulheres beneficiadas em 15 países, parcerias com 50 empresas multinacionais, índice de empregabilidade superior a 90%. Helena percebia os olhares atentos dos presentes. "Mas os números não contam a história completa", continuou ela, mudando para um slide que mostrava rostos sorridentes de suas alunas. "A verdadeira medida de nosso sucesso está nas vidas transformadas, nas famílias impactadas, nas comunidades renovadas." A apresentação foi interrompida por aplausos, quando Helena anunciou a nova parceria com a ONU.
O Instituto Horizontes seria responsável por implementar programas de capacitação linguística e profissional em campos de refugiados ao redor do mundo. De volta ao hotel em Genebra, Helena encontrou uma surpresa em seu quarto. Um pequeno bolo com uma vela e um cartão de Pedro. Para celebrar nosso amor e seus sonhos que transformam o mundo, dizia o bilhete. Seu coração acelerou ao perceber que havia algo mais no envelope. Uma passagem de volta para Munique com data para o dia seguinte. Na manhã seguinte, durante o voo, Helena trabalhou em seu novo projeto. Um programa de intercâmbio cultural que permitiria que alunas do Instituto vivenciassem diferentes realidades ao redor do mundo. Seu tablet estava cheio de mensagens de apoio, de Victoria, agora uma aliada fundamental, de Juliana, sua primeira inspiração, de Alexandre Mendeiros, que havia se tornado um mentor e amigo. Ao pousar em Munique, Helena foi recebida por uma comitiva inesperada. Pedro, acompanhado de Dona Márcia, que havia voado do Brasil especialmente para aquele momento, e um grupo de alunas do Instituto, cada uma carregando uma flor. "O que é isso?" perguntou ela, emocionada com a recepção. Pedro se aproximou, ajoelhando-se diante dela no meio do saguão do aeroporto. "Helena, você me ensinou que amor verdadeiro é aquele que não apenas nos completa, mas nos inspira a sermos melhores, que transforma não apenas nossa vida, mas a vida de todos ao nosso redor." Tirando uma pequena caixa do bolso, ele continuou: "Quer construir esse futuro ao meu lado?" As lágrimas nos olhos de Helena refletiam não apenas a emoção do momento, mas toda a sua jornada até ali. O anel que Pedro lhe oferecia era simples e elegante, com uma pequena safira que lembrava a cor de seu antigo uniforme de faxineira. "Sim", respondeu ela, em todos os idiomas que conhecia, fazendo todos rirem e aplaudirem. Naquela noite, durante uma pequena celebração no jardim do palácio, Helena observava as pessoas que haviam se tornado sua família. Pedro organizando o buffet com pratos internacionais que havia preparado especialmente para a ocasião. Dona Márcia conversando animadamente com Victoria sobre novos projetos. Juliana ensinando palavras em português para um grupo de refugiadas sírias. "Sabe o que mais me orgulha?", comentou Alexandre Mendeiros, aproximando-se com uma taça de champanhe. "Ver como você transformou um momento de oportunidade em um movimento de mudança global." Helena sorriu, tocando suavemente o anel em seu dedo. A verdadeira transformação acontece quando aprendemos a traduzir sonhos em realidade, não apenas para nós mesmos, mas para todos ao nosso redor. Enquanto a noite avançava, Helena se permitiu um momento de reflexão. Seu caminho havia começado com um simples desejo de aprender alemão, mas havia se transformado em algo muito maior. Cada obstáculo superado, cada preconceito vencido, cada vida tocada era parte de uma história que continuava a se escrever, não apenas em diferentes idiomas, mas em infinitas possibilidades de transformação. O salão de eventos do Palácio. Munique estava transformado em um verdadeiro jardim de inverno. Helena supervisionava os últimos preparativos para um evento especial. A formatura da primeira turma internacional do Instituto Horizontes após a parceria com a ONU. A cerimônia coincidiria com seu chá de cozinha, uma surpresa organizada por suas alunas. "Tem certeza que não prefere fazer eventos separados?", perguntou Victoria, agora sua principal conselheira no Instituto. "Afinal, é seu chá de cozinha." Helena sorriu, ajustando um arranjo de flores. Que melhor maneira de celebrar amor e transformação do que juntas? Além disso, cada uma dessas mulheres é parte da minha história. O salão começou a se encher com mulheres de diferentes nacionalidades, todas vestindo trajes típicos de seus países. Entre elas, refugiadas que agora trabalhavam como intérpretes, ex-funcionárias de hotéis que haviam se tornado gerentes, e jovens estudantes que sonhavam com carreiras internacionais. Juliana, agora diretora executiva da filial brasileira do Instituto, subiu ao palco para abrir o evento. "Hoje celebramos mais que uma formatura ou um chá de cozinha. Celebramos o poder da transformação através da educação e do amor." Uma apresentação de slides começou a passar no telão.
Fotos de Helena em seu uniforme de faxineira, estudando alemão nos intervalos. Imagens das primeiras aulas do projeto. Momentos marcantes da expansão do Instituto. Cada foto contava uma história de perseverança e superação. Dona Márcia, que havia se tornado coordenadora do programa de mentoria, levantou-se para falar. Quando Helena começava seus estudos de alemão, muitos achavam que era perda de tempo. Hoje vejo que ela não estava apenas aprendendo um idioma, estava construindo um caminho para outras mulheres sonharem. A surpresa da tarde veio quando uma delegação da Unesco entrou no salão. A representante carregava um documento oficial. O Instituto Horizontes havia sido escolhido para receber um prêmio especial por sua contribuição à educação e ao empoderamento feminino global. Este reconhecimento, anunciou a representante, não é apenas pelo número de vidas transformadas, mas pela forma inovadora como o Instituto conecta educação, cultura e oportunidades profissionais. Helena, emocionada, observava suas alunas. Cada uma delas carregava uma história única de superação. Amira, uma refugiada síria, agora coordenava o programa de acolhimento a imigrantes. Sofia, ex-camareira do Palácio São Paulo, havia se tornado gerente de recursos humanos. Todas eram testemunhas vivas do poder da educação. Pedro chegou no final da tarde trazendo uma surpresa. Havia criado um menu especial para o casamento que incorporava pratos típicos de todos os países representados no Instituto. Cada sabor conta uma história, explicou ele. Assim como cada idioma que você ensina, abre um novo mundo de possibilidades. Durante a celebração, Helena recebeu uma ligação especial. Era do professor Weber, seu primeiro professor de alemão, agora aposentado. Meine liebe Helena, disse ele com voz embargada. Você transformou uma simples aula de idiomas em um movimento global de mudança. Entre os presentes recebidos, um se destacava. Um livro artesanal, criado pelas alunas, contendo histórias de transformação escritas em diferentes idiomas. Na primeira página, uma frase em alemão escrita por Helena anos atrás em seu caderno de estudos. Träume kennen keine Grenzen. Sonhos não conhecem fronteiras. Victoria, observando Helena folhear o livro com lágrimas nos olhos, comentou: Sabe o que mais admiro em você? Sua capacidade de transformar cada conquista pessoal em uma oportunidade para outras pessoas brilharem. A noite avançava e o salão agora estava cheio de música e dança. Mulheres de diferentes culturas compartilhavam suas tradições, criando uma celebração verdadeiramente multicultural. Helena dançava com suas alunas, cada movimento uma expressão de alegria e liberdade. Em um momento quieto, ela se afastou para a varanda do salão. O sol se punha sobre Munique, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Pedro a encontrou ali, envolvendo-a em um abraço carinhoso. No que está pensando? Perguntou ele. Em como a vida é generosa quando abrimos nosso coração para servir, respondeu ela. Cada obstáculo que enfrentei me preparou para ajudar outras pessoas a superarem seus próprios desafios. O som de risos chamou sua atenção, de volta ao salão. Juliana estava ensinando palavras em português para um grupo de alunas alemãs, enquanto Dona Márcia compartilhava histórias dos primeiros dias do projeto com as novas coordenadoras. Viu só? Sorriu Helena para Pedro. O amor tem muitas línguas, mas todas elas falam de transformação. Naquela noite, em seu diário, Helena escreveu: Hoje entendi que o verdadeiro sucesso não está apenas em realizar nossos sonhos, mas em criar espaços onde outros possam sonhar também. Cada idioma que aprendi foi uma porta que se abriu não apenas para mim, mas para todas que viriam depois. O casamento de Helena e Pedro estava planejado para acontecer no Jardim do Palácio Munique, um espaço que simbolizava perfeitamente a união entre tradição e transformação. Na manhã do grande dia, enquanto as últimas decorações eram ajustadas, Helena recebia uma notícia extraordinária em seu escritório. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou, exclamou Victoria, entrando apressadamente na sala. O programa do Instituto será implementado em todos os campos de refugiados da Europa.
Helena abraçou-o. Amiga, lembrando-se de como seu relacionamento havia mudado desde os primeiros dias tensos no hotel. E pensar que começamos com aulas de inglês básico para funcionárias do Palazzo. A preparação para o casamento refletia a essência do Instituto Horizontes. O cerimonial seria conduzido em 5 idiomas, com tradução simultânea feita por alunas do programa. O menu, criado por Pedro, celebrava a diversidade cultural das beneficiárias do Instituto, com pratos de diferentes países preparados por chefes formadas no programa de gastronomia. Em seu quarto no hotel, enquanto se preparava para a cerimônia, Helena recebeu uma visita especial. Um grupo de suas primeiras alunas, incluindo Juliana, havia preparado uma surpresa. Cada uma trouxe um objeto significativo que representava sua jornada de transformação. Este foi meu primeiro dicionário de inglês, disse Juliana, emocionada. Hoje coordeno programas internacionais e falo 5 idiomas. Tudo começou porque você nos mostrou que sonhos não têm fronteiras. Amira, a refugiada síria que agora liderava o programa de acolhimento, trouxe seu primeiro crachá do Palazzo. Você não apenas nos ensinou idiomas, Helena, ensinou-nos a acreditar em nossa própria força. Enquanto o maquiador dava os últimos retoques, Helena recebia mensagens de apoio de todo o mundo. Alexandre Mendeiros, que seria seu padrinho junto com Victoria, enviou uma foto do novo centro de treinamento do Instituto em construção em Dubai. O professor Weber, embora não pudesse estar presente fisicamente devido à idade avançada, enviou uma mensagem em vídeo. Meine beste Schülerin, você provou que o verdadeiro aprendizado vai além das palavras. Ele transforma vidas. O jardim do Palazzo estava magnificamente decorado com flores brancas e azuis, cores que lembravam o antigo uniforme de Helena. Os convidados vindos de diferentes partes do mundo formavam um mosaico colorido de culturas e tradições. Pedro aguardava no altar, emocionado, usando um broche especial criado pelas alunas do Instituto, um globo pequeno com a inscrição Amor em todos os idiomas. Ao seu lado, chefes de diferentes nacionalidades que haviam se formado em seu programa de gastronomia social sorriam orgulhosos. Quando Helena começou sua caminhada até o altar, conduzida por Alexandre Mendeiros, a música que tocava era uma composição especial, um arranjo que mesclava melodias tradicionais de todos os países onde o Instituto atuava. Dona Márcia, sentada na primeira fila, segurava um lenço bordado com as palavras Família Horizontes, em diversos idiomas. Ao seu lado, coordenadoras do programa de diferentes países compartilhavam sorrisos emocionados. O celebrante, um amigo de Pedro que havia aprendido frases em 5 idiomas especialmente para a cerimônia, começou falando sobre como o amor, assim como o conhecimento, tem o poder de transcender fronteiras e transformar realidades. Durante a troca de votos, Helena e Pedro surpreenderam a todos. Cada um fez seus votos em um idioma diferente, simbolizando como seu amor havia crescido através das diferenças e do respeito mútuo. Meu amor por você, disse Helena em alemão, é como o primeiro idioma que aprendi, desafiador no início, mas capaz de abrir um mundo inteiro de possibilidades. Pedro respondeu em português, com palavras que tocaram o coração de todos. Você me ensinou que amor verdadeiro é como um bom prato. Precisa de ingredientes diversos para criar algo extraordinário. A celebração que se seguiu foi um festival de culturas. Danças tradicionais de diferentes países se misturavam, criando uma atmosfera de alegria e união. As mesas eram identificadas com palavras de amor em diferentes idiomas, e cada prato servido contava uma história de transformação. No momento do brinde, Victoria surpreendeu a todos fazendo seu discurso em português, idioma que havia começado a aprender secretamente. Helena nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar, nunca é impossível transformar obstáculos em oportunidades. Enquanto dançava com Pedro sob as estrelas de Munique, Helena observava o ambiente ao seu redor. Alunas do Instituto que haviam se tornado líderes, refugiadas que haviam encontrado um novo lar, mulheres que haviam transformado suas vidas através da educação. Cada uma delas era parte de sua história. Cada uma carregava um pouco do sonho que havia começado
em um corredor de hotel. "Sabe o que mais amo em você?", sussurrou Pedro em seu ouvido. "Como você transforma cada momento pessoal em uma oportunidade de celebrar e elevar outras pessoas." Helena sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. "O amor é o idioma universal que todos entendemos", respondeu ela. "E quando o compartilhamos, ele se multiplica em infinitas possibilidades de transformação." A lua de mel de Helena e Pedro não seria convencional. Eles já sabiam disso desde o início do planejamento. O roteiro incluía paradas em 5 países onde o Instituto Horizontes estava expandindo suas operações, combinando momentos românticos com a missão que havia se tornado parte fundamental de suas vidas. Sua primeira parada foi em Atenas, onde o pôr do sol na Acrópole criava um cenário perfeito para o casal. Enquanto saboreavam uma taça de vinho em um restaurante com vista para o Partenon, Helena recebeu uma notícia empolgante. O governo grego havia aprovado a implementação do programa do Instituto em todas as suas ilhas, que recebiam refugiados. "Não consigo deixar de pensar em quantas vidas podemos impactar", comentou Helena, seus olhos brilhando com o reflexo das luzes antigas da cidade. Pedro sorriu, segurando sua mão. "E é por isso que me apaixonei por você. Seu coração está sempre aberto para transformar cada oportunidade em algo maior que nós mesmos." Na manhã seguinte, antes de partirem para seu próximo destino, visitaram um campo de refugiados nos arredores de Atenas. Ali, Helena encontrou Yasmin, uma jovem síria que havia aprendido grego e inglês através do programa piloto do Instituto. "Antes do Instituto eu me sentia invisível", compartilhou Yasmin em inglês fluente. "Agora trabalho como intérprete e ajudo outras mulheres a encontrarem sua voz." A próxima parada foi Istambul, onde o Instituto estava estabelecendo uma parceria com universidades locais. Entre visitas à Hagia Sofia e ao Grande Bazar, Helena e Pedro participaram da inauguração de um novo centro de formação. "Este espaço será mais que uma escola de idiomas", anunciou Helena durante a cerimônia, alternando entre turco e inglês. "Será um lugar onde sonhos ganham asas através da educação." Pedro, que havia preparado um buffet especial para o evento, incorporando sabores locais com técnicas internacionais, observava orgulhoso sua esposa, cativando a audiência. Seu programa de gastronomia social agora seria integrado ao currículo do Instituto, oferecendo mais uma ferramenta de empoderamento. Em Dubai, sua terceira parada, o contraste entre tradição e modernidade servia de pano de fundo para um momento significativo. O Instituto havia sido convidado para desenvolver um programa específico para mulheres emirates que desejavam atuar no mercado internacional. Durante um jantar romântico no deserto, sob um céu estrelado, Helena compartilhou com Pedro suas reflexões. "É incrível como cada cultura nos ensina uma nova forma de ver o mundo. Cada idioma que aprendo me mostra uma nova perspectiva de amor e compreensão." A viagem continuou para Singapura, onde o Instituto estava estabelecendo seu primeiro hub tecnológico. A cidade-estado seria o centro de desenvolvimento de uma plataforma digital que permitiria alcançar alunas em áreas remotas. "Imagina, só", explicou Helena durante uma apresentação para investidores locais, "uma mulher em uma pequena vila na Índia poderá ter acesso a aulas de idiomas e mentoria profissional através de seu celular." Pedro, que havia se tornado não apenas seu marido, mas um parceiro ativo nos projetos do Instituto, acrescentou: "E através do programa de gastronomia digital, poderemos preservar e compartilhar tradições culinárias, criando oportunidades de empreendedorismo." A última parada foi em Tóquio, onde o contraste entre o agito da cidade e a serenidade dos templos proporcionava momentos únicos de reflexão. Em um jardim tradicional, enquanto participavam de uma cerimônia do chá, Helena recebeu uma mensagem de Victoria. "O Banco Mundial aprovou. Vamos receber financiamento para expandir o programa para mais 50 países nos próximos 3 anos." A notícia era extraordinária, mas naquele momento, Helena estava mais tocada por algo que havia presenciado mais cedo. Durante uma visita a um centro de treinamento local, uma senhora idosa japonesa se aproximou dela.
Minha neta está no programa, disse ela através de uma intérprete. Pela primeira vez em gerações, as mulheres de nossa família podem sonhar além das expectativas tradicionais. À noite, em seu quarto com vista para o Monte Fuji, Helena e Pedro planejavam os próximos passos. Não eram apenas planos de casal, mas sonhos compartilhados de transformação global. Sabe o que mais amo em nossa história? Refletiu Pedro, enquanto admiravam a vista noturna. Como transformamos nossa lua de mel em uma jornada de propósito, sem perder a magia do romance. Helena sorriu, aninhando-se em seus braços. Cada lugar que visitamos, cada pessoa que conhecemos, cada história que ouvimos, tudo isso faz parte do nosso amor. Um amor que cresce quando compartilhado. Em seu diário de viagem, Helena escreveu aquela noite: Nossa lua de mel não foi apenas uma celebração de amor entre duas pessoas, foi uma celebração do amor em sua forma mais ampla. Aquele que transcende fronteiras, quebra barreiras e transforma vidas. Cada carimbo em nosso passaporte representa não apenas uma destinação, mas um novo capítulo na história que estamos escrevendo juntos, uma história que fala todas as línguas do coração. O retorno a Munique trouxe consigo não apenas memórias preciosas da lua de mel, mas também uma nova energia para os projetos do Instituto Horizontes. O apartamento de Helena e Pedro, com vista para o Englischer Garten, havia se transformado em um lar que mesclava elementos de todas as culturas que haviam conhecido em sua viagem. Na primeira manhã após o retorno, enquanto Pedro preparava um café da manhã que fundia sabores internacionais, Helena organizava as fotos e anotações da viagem. Cada imagem contava uma história de transformação. Mulheres refugiadas na Grécia, aprendendo novos idiomas, empresárias emirates expandindo seus horizontes, jovens japonesas quebrando barreiras culturais. Olha só isso, disse ela, mostrando a Pedro uma foto do grupo de alunas em Singapura. Elas já começaram a implementar o projeto que discutimos durante nossa visita. Estão desenvolvendo um aplicativo para conectar mentoras e alunas de diferentes países. O telefone tocou. Era Juliana, com novidades do Brasil. Helena, você não vai acreditar. A Maria, aquela que começou como recepcionista, acabou de ser promovida a gerente de relações internacionais do Palazzo São Paulo. As boas notícias continuaram chegando. Victoria, agora diretora global de parcerias do Instituto, havia organizado uma videoconferência com representantes dos 50 novos países que receberiam o programa. A expansão seria maior do que haviam imaginado inicialmente. Precisamos pensar em algo diferente, refletiu Helena durante a reunião virtual. Cada cultura tem suas particularidades, suas necessidades específicas. Não podemos simplesmente replicar o mesmo modelo em todos os lugares. Foi assim que nasceu o conceito de horizontes culturais, uma adaptação do programa que respeitava e incorporava elementos culturais locais em cada novo país. Pedro contribuiu com sua expertise, desenvolvendo um componente gastronômico que celebrava tradições culinárias como forma de preservação cultural e geração de renda. Em seu escritório no Palazzo, Helena recebia uma visita importante. Representantes da Unesco haviam vindo discutir a inclusão do programa do Instituto como modelo de referência em educação transformadora. O que mais nos impressiona, comentou uma das representantes, é como vocês conseguem manter a essência do programa enquanto o adaptam para diferentes realidades culturais. Durante a reunião, uma notícia inesperada chegou através de Dona Márcia. Juliana havia sido indicada para um prêmio internacional de liderança jovem. Sua história, de filha de governanta a diretora executiva, havia inspirado milhares de jovens em situações similares. À noite, durante um jantar íntimo que Pedro havia preparado, Helena compartilhou uma surpresa que guardava desde a viagem. Estou grávida. Vamos ter gêmeos. A notícia encheu o apartamento de alegria e planos para o futuro. Pedro, emocionado, já imaginava como transmitiria sua paixão pela gastronomia para os filhos. Helena sonhava com as diferentes culturas e idiomas que fariam parte da vida das crianças desde o início. Nossos filhos vão crescer entendendo que o mundo é muito maior que fronteiras geográficas, disse Pedro abraçando Helena.
Na manhã seguinte, durante uma reunião do conselho do Instituto, Helena anunciou não apenas sua gravidez, mas também uma nova iniciativa. O programa Próxima Geração, focado em educação multicultural, para crianças em comunidades vulneráveis. A transformação verdadeira começa com as novas gerações, explicou ela. Queremos criar um mundo onde crianças de todas as origens possam sonhar sem limites. Alexandre Mendeiros, que havia se tornado uma figura paterna para Helena, foi o primeiro a se levantar e aplaudir. Você não apenas transformou uma rede de hotéis, Helena. Você criou um movimento global de mudança. Em seu diário naquela noite, Helena escreveu: a vida tem uma forma extraordinária de expandir nossos horizontes. Quando comecei a estudar alemão naqueles corredores do hotel, jamais imaginei que estaria aqui, esperando gêmeos, liderando um movimento global de transformação. Mas agora entendo. Cada palavra que aprendi, cada obstáculo que superei, cada pessoa que conheci me preparou não apenas para mudar minha própria história, mas para ajudar outros a reescreverem as suas. O sol se punha sobre Munique, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Helena e Pedro estavam na varanda de seu apartamento, saboreando um chá que haviam trazido do Japão. Abaixo, no jardim do palácio, um grupo de novas alunas do instituto participava de sua primeira aula. Ouça, disse Helena sorrindo, elas estão aprendendo a se apresentar em 5 idiomas diferentes. Pedro abraçou-a por trás, suas mãos repousando suavemente sobre sua barriga. E nossos filhos vão crescer sabendo que cada idioma é uma nova forma de dizer eu acredito em você. O escritório de Helena no palácio havia passado por uma pequena transformação. Um canto acolhedor agora abrigava um sofá confortável, onde ela podia descansar entre as reuniões, e uma pequena biblioteca infantil multilingüe começava a tomar forma. Aos 6 meses de gravidez, carregando os gêmeos, ela descobria novas formas de liderar e inspirar. Precisamos repensar nossos programas, explicou ela durante uma videoconferência com coordenadoras de diferentes países. Sua mão acariciava suavemente a barriga enquanto falava. Quantas mulheres talentosas deixam seus sonhos para trás, só porque não têm suporte durante a maternidade? Foi assim que nasceu o projeto Mães Sem Fronteiras, uma nova vertente do Instituto Horizontes, focada especificamente em mães que desejavam retornar ao mercado de trabalho ou iniciar suas próprias empresas. O programa incluiria creches nas unidades do Instituto, horários flexíveis de estudo e mentoria especializada. Dona Márcia, que havia voado do Brasil para passar algumas semanas com Helena, trouxe consigo histórias que reforçavam a necessidade do novo projeto. Lembro-me de quantas funcionárias do hotel tiveram que desistir de estudar porque não tinham com quem deixar seus filhos, compartilhou durante um almoço especial preparado por Pedro. A notícia do novo programa espalhou-se rapidamente. Em menos de um mês, mais de 5.000 mães de diferentes países haviam se inscrito. Victoria, que coordenava as parcerias internacionais, trouxe uma proposta empolgante. Grandes empresas estavam interessadas em criar programas de estágio específicos para mães em retorno ao mercado de trabalho. É incrível como sua gravidez está inspirando mudanças estruturais no Instituto, comentou Victoria durante uma reunião estratégica. Você sempre transformou desafios pessoais em oportunidades de impacto coletivo. Uma tarde, enquanto participava de um check-up médico, Helena recebeu uma mensagem emocionante. Uma das primeiras alunas do programa no campo de refugiados na Grécia havia sido aceita em um programa de mestrado em Relações Internacionais, a mesma formação que Helena tinha. Quando soube que você estava grávida e continuava liderando o Instituto, escreveu a aluna, percebi que maternidade e realização profissional não precisam ser escolhas excludentes. Em casa, Pedro havia transformado a cozinha em um laboratório de nutrição multicultural. Pesquisava e preparava pratos tradicionais de diferentes países, adaptando-os para as necessidades da gravidez de Helena. Nossos filhos já estão tendo aulas de gastronomia internacional, brincava ele. O casal decidiu não descobrir o sexo dos bebês, mas já havia escolhido nomes que funcionavam em diferentes idiomas e culturas. À noite,
Helena lia histórias em diversos idiomas para sua barriga, enquanto Pedro tocava músicas tradicionais de diferentes países em seu violão. Uma manhã, durante uma importante apresentação para o conselho do Instituto, Helena sentiu os bebês se mexerem, de forma especialmente ativa. Estava discutindo a implementação do projeto Mães Sem Fronteiras, quando precisou fazer uma pausa, emocionada. Desculpem, sorriu ela. Parece que os gêmeos também querem participar da reunião. Alexandre Mendeiros, que estava presente, aproveitou o momento para fazer um anúncio surpresa. O Conselho havia aprovado a construção de centros de desenvolvimento infantil em todas as unidades do Instituto Horizontes. Estes espaços, explicou ele, serão mais que creches. Serão centros de educação multicultural precoce, onde os filhos de nossas alunas poderão aprender diferentes idiomas e culturas desde cedo. A notícia emocionou Helena profundamente. É assim que mudamos o mundo, disse ela, uma geração de cada vez. Juliana, que acompanhava a reunião por videoconferência do Brasil, compartilhou que já havia uma lista de espera de professoras multilingües interessadas em trabalhar nos novos centros infantis. Muitas eram ex-alunas do Instituto que haviam se especializado em educação infantil. À noite, em seu apartamento com vista para o Englischer Garten, Helena trabalhava em seu diário. Pedro havia preparado um chá especial com ervas que sua avó portuguesa usava para gestantes, e o aroma preenchia o ambiente de forma acolhedora. Hoje entendi algo profundo, escreveu ela. Cada batimento dos corações dos meus filhos é como um novo idioma que estou aprendendo, uma nova forma de entender amor, cuidado e transformação. E assim, como cada língua que aprendi abriu portas para outras pessoas, esta nova experiência está abrindo caminhos para mães em todo o mundo. No jardim do palácio, visível de sua varanda, um grupo de alunas do programa noturno estava tendo aula. Entre elas, Helena reconheceu várias gestantes e mães com crianças, pequenas, todas beneficiárias do novo projeto. O som de suas vozes, praticando diferentes idiomas, misturava-se com as risadas das crianças no espaço infantil recém-criado. Ouve só, disse Helena para Pedro, guiando sua mão até um ponto específico de sua barriga, onde um dos bebês chutava. Acho que temos futuros poliglotas aqui. Pedro sorriu beijando sua testa. Eles já estão aprendendo a língua mais importante de todas, a do amor sem fronteiras. O 8º mês de gravidez de Helena coincidiu com um momento histórico para o Instituto Horizontes. O projeto Mães Sem Fronteiras havia se expandido para 30 países e os primeiros centros de desenvolvimento infantil começavam a funcionar. Em seu escritório, agora adaptado para seu conforto durante a gestação, ela conduzia uma série de entrevistas com veículos de comunicação internacionais. Como você equilibra a liderança de um movimento global com a expectativa dos gêmeos? Perguntou uma jornalista do Financial Times. Helena sorriu acariciando sua barriga proeminente. Aprendi que liderança verdadeira é sobre criar espaços onde todos possam florescer. Minha gravidez me ensinou novas formas de fazer isso. O Instituto havia se transformado em um exemplo de ambiente de trabalho amigo da maternidade. Salas de amamentação, horários flexíveis e suporte psicológico para gestantes e mães faziam parte da nova estrutura. O modelo estava sendo estudado e replicado por empresas em todo o mundo. Uma tarde, enquanto participava de uma reunião virtual com coordenadoras da Ásia, Helena recebeu uma visita inesperada. Uma delegação de mulheres do programa de refugiadas havia preparado uma celebração especial, um chá de bênçãos multicultural. Em nossa cultura, explicou Amira, a coordenadora síria, acreditamos que cada mulher que abençoa um bebê, por nascer, transmite um dom especial. O salão de eventos do palácio se transformou em um mosaico de tradições. Mulheres de diferentes nacionalidades trouxeram bênçãos, canções de ninar e presentes típicos de suas culturas. Cada uma falava em seu idioma natal, mas o amor e a gratidão transcendiam qualquer barreira linguística. Pedro, que havia preparado um buffet especial, incorporando pratos tradicionalmente oferecidos a gestantes em diferentes países, observava, emocionado. Viu só? Nossos filhos já têm uma família global. Durante a celebração, Victoria apresentou uma surpresa.
um livro digital colaborativo com canções de ninar em todos os idiomas ensinados no Instituto, cada uma com sua história e significado cultural. Para que seus filhos cresçam embalados pela diversidade do mundo, disse ela, entregando o presente. No dia seguinte, durante uma reunião do conselho, Helena apresentou sua mais nova iniciativa, o programa Primeiros Passos Globais, focado em educação infantil multicultural. O projeto ofereceria formação para educadoras interessadas em trabalhar com ensino de idiomas para crianças pequenas. Imaginem uma geração que cresce entendendo naturalmente que diferenças culturais são presentes, não barreiras, explicou ela, sua voz carregada de emoção. Alexandre Mendeiros, que estava prestes a se tornar uma espécie de avô postiço dos gêmeos, anunciou que o Palácio Internacional criaria um fundo especial para garantir bolsas de estudo para filhos de funcionárias em todos os hotéis da rede. À noite, em seu apartamento, Helena organizava o quarto dos bebês, um espaço que refletia a missão de sua vida. As paredes eram decoradas com mapas e frases inspiradoras em diferentes idiomas. Uma biblioteca infantil multilingüe ocupava uma parede inteira, com livros enviados por alunas do Instituto de todo o mundo. Cada história aqui, explicou ela para Pedro, representa uma mulher que transformou sua vida através da educação. Chute forte em sua barriga a fez sorrir. Acho que eles já estão escolhendo qual idioma vão aprender primeiro. Pedro, que arrumava pequenos potes com especiarias de diferentes países no quarto para que os bebês crescessem familiarizados com aromas do mundo todo, abraçou-a por trás. Eles já nascem cidadãos do mundo. Naquela noite, Helena recebeu uma mensagem especial de Juliana. O programa brasileiro havia atingido a marca de 1000 mães formadas, muitas delas já empregadas em posições internacionais. Você não apenas nos ensinou novos idiomas, escreveu Juliana. Nos ensinou a linguagem da possibilidade. Em seu diário, Helena escreveu suas reflexões sobre este momento único de sua vida. Estar grávida enquanto lidero o Instituto me fez entender ainda mais profundamente nossa missão. Cada mulher carrega em si o potencial de gerar não apenas vida, mas transformação. Às vezes, tudo o que ela precisa é de alguém que acredite nela e lhe dê as ferramentas certas para florescer. O sol se punha em Munique e Helena observava, da varanda, as alunas do programa noturno chegando com seus filhos. O novo espaço infantil estava cheio de vida e risadas. Crianças de diferentes nacionalidades brincavam juntas, trocando palavras em diversos idiomas, enquanto suas mães estudavam. Viu só? Disse ela para Pedro, guiando sua mão até onde um dos bebês se mexia. O futuro que sonhamos já está acontecendo, e nossos filhos serão parte dele, respondeu ele beijando sua testa, parte de um mundo onde amor e compreensão falam todas as línguas. A primavera muniquense estava especialmente vibrante naquela manhã quando Helena sentiu as primeiras contrações. Era como se a natureza soubesse que algo especial estava prestes a acontecer. No hospital, a equipe médica se surpreendeu ao ouvir diferentes idiomas ecoando pelo corredor. Alunas e coordenadoras do Instituto Horizontes haviam criado um sistema de revezamento para dar suporte à família. Pedro, que havia acabado de inaugurar um café multicultural, gerido por formandas do programa de gastronomia do Instituto, estava ao lado de Helena, sussurrando palavras de amor em português, enquanto ela alternava entre diferentes idiomas durante o trabalho de parto. Um reflexo de como sua mente funcionava mesmo nos momentos mais intensos. Você está indo muito bem, incentivava a médica, uma ex-aluna do programa que havia se especializado na Alemanha. Seus bebês estão ansiosos para conhecer o mundo que você ajudou a transformar. Após horas de espera, o choro dos gêmeos finalmente ecoou pela sala. Sofia e Miguel chegaram ao mundo com poucos minutos de diferença, saudáveis e fortes. Helena chorou de emoção ao ver seus filhos pela primeira vez, duas vidas que representavam a união de mundos, culturas e sonhos. Bem-vindos, meus amores, sussurrou ela em 5 idiomas diferentes, enquanto os bebês eram colocados em seus braços.
Pedro, emocionado, filmava o momento para compartilhar com a família global que haviam construído. No corredor do hospital, uma celebração silenciosa se formava. Victoria coordenava um grupo de mulheres que preparavam uma surpresa especial. Um mural com mensagens de boas-vindas, escritas em dezenas de idiomas diferentes, enviadas por alunas do Instituto de todo o mundo. Dona Márcia, que havia chegado do Brasil assim que soube do início do trabalho de parto, entrou no quarto carregando 2 pequenos embrulhos, mantas artesanais feitas por alunas do programa de artesanato do Instituto, cada uma bordada com palavras de bênção em diferentes línguas. Estes não são apenas seus netos de coração, disse ela emocionada. São netos de todas nós que fazemos parte desta história de transformação. Os dias no hospital foram marcados por visitas especiais. Juliana chegou do Brasil, trazendo presentes das primeiras alunas do programa, pequenos tesouros que contavam histórias de superação. Alexandre Mendeiros, agora um avô coruja, não conseguia conter as lágrimas ao segurar os bebês pela primeira vez. Vocês são a próxima geração de transformadores de vidas, disse ele aos pequenos. Nasceram em um mundo que sua mãe ajudou a tornar mais acolhedor e justo. Uma semana após o nascimento dos gêmeos, Helena recebeu uma notícia extraordinária em seu quarto de hospital. O projeto Mães Sem Fronteiras havia sido selecionado pela ONU como modelo global de programa de apoio à maternidade e desenvolvimento profissional. O sucesso era tanto que empresas e governos de diversos países estavam solicitando consultoria para implementar iniciativas similares. Viu só? Sorriu Helena para Pedro, enquanto amamentava Sofia. Até nisso, o Instituto está fazendo história. Estamos mudando a forma como o mundo vê a maternidade no ambiente profissional. O retorno para casa foi uma celebração à parte. O apartamento estava decorado com flores enviadas por alunas e parceiros do Instituto de todos os cantos do mundo. Na biblioteca do quarto dos bebês, novos livros infantis multilingües haviam sido adicionados, cada um com uma dedicatória especial. Pedro havia preparado o ambiente com especial carinho. A cozinha estava abastecida com alimentos tradicionais para pós-parto de diferentes culturas, enviados por chefes formadas em seu programa. O aroma de ervas e especiarias criava uma atmosfera acolhedora e multicultural. Durante as primeiras semanas, Helena descobriu uma nova forma de liderar. Com os bebês no colo, participava de videoconferências e conduzia reuniões do Instituto, mostrando na prática como era possível conciliar maternidade e carreira. Sua experiência pessoal estava inspirando mudanças em políticas corporativas ao redor do mundo. Cada desafio que enfrentamos como mães, explicou ela durante uma entrevista para uma revista internacional, é uma oportunidade para criar soluções que beneficiem outras mulheres. O Instituto implementou novas políticas de apoio à maternidade, incluindo licença maternidade estendida e programas de mentoria específicos para mães retornando ao trabalho. O exemplo estava sendo seguido por empresas parceiras em diferentes países. Uma tarde, enquanto ninava Miguel, Helena recebeu uma mensagem emocionante. Uma refugiada síria que havia começado no programa ainda grávida acabara de ser contratada como coordenadora de projetos em uma organização internacional. Você me mostrou que ser mãe não é um obstáculo, mas uma força, escreveu ela. À noite, enquanto os gêmeos dormiam, Helena e Pedro conversavam na varanda, observando as luzes de Munique. O som suave de canções de ninar em diferentes idiomas, reproduzidas pelo sistema de som, criava uma atmosfera mágica. Nossos filhos são a prova viva de que amor não tem fronteiras, disse Pedro, abraçando Helena. Eles já nascem cidadãos de um mundo mais inclusivo e acolhedor. Helena sorriu, pensando em como sua vida havia mudado desde aqueles dias como faxineira, estudando alemão nos corredores do hotel. Cada palavra que aprendi, refletiu ela, cada obstáculo que superei me preparou para este momento. Para ser não apenas mãe, mas uma multiplicadora de possibilidades. No berçário, Sofia e Miguel dormiam tranquilos, embalados por bênçãos em dezenas de idiomas diferentes. Seus pequenos corações batiam no ritmo de uma nova geração,
Uma geração que nasceria sabendo que sonhos não têm fronteiras e que amor é o idioma universal que une todos os povos. Um ano após o nascimento dos gêmeos, o Palácio Munique estava preparado para uma celebração especial. O Instituto Horizontes completava sua primeira década de existência e Helena havia planejado um evento que reuniria pessoas de todas as partes de sua jornada extraordinária. O salão principal do hotel estava transformado em um espaço que representava a fusão de culturas. Estandes interativos mostravam histórias de sucesso do Instituto em diferentes países, e um mural digital exibia mensagens em tempo real de alunas e coordenadoras de todo o mundo. Sofia e Miguel, agora com 1 ano, encantavam os convidados com seus sorrisos e já demonstravam familiaridade com diferentes idiomas. Mesmo tão pequenos, respondiam naturalmente a comandos em português, alemão, inglês, espanhol e francês, reflexo do ambiente multicultural em que estavam crescendo. É incrível como eles já entendem tantas línguas, comentou Dona Márcia, agora coordenadora global do programa de mentoria para mães. Mas o mais bonito é ver como eles não fazem distinção entre as pessoas, não importa de onde venham. A celebração começou com uma cerimônia emocionante. Juliana, que havia se tornado uma líder internacional em educação transformadora, apresentou um documentário sobre a história do Instituto. As imagens mostravam Helena em seu uniforme de faxineira, estudando alemão nos corredores, e acompanhavam sua jornada até o presente. O Instituto Horizontes não é apenas uma escola de idiomas, narrou Juliana. É um movimento que prova que educação é a chave para transformar realidades. Pedro, que havia coordenado um buffet especial para o evento, apresentou pratos preparados por chefes formadas em seu programa de gastronomia social. Cada receita contava uma história de superação e união cultural. Durante a celebração, Alexandre Mendeiros fez um anúncio surpresa. O Palácio Internacional estava criando uma universidade corporativa baseada no modelo do Instituto Horizontes. O projeto ofereceria formação completa em hotelaria internacional, com bolsas integrais para mulheres em situação de vulnerabilidade. Este é nosso presente para você, Helena, disse ele emocionado. Seu legado continuará transformando vidas por gerações. Victoria, que havia se tornado uma das maiores defensoras de políticas de inclusão no mercado corporativo europeu, apresentou os números impressionantes do Instituto. Mais de 50.000 mulheres beneficiadas em 70 países, com índice de empregabilidade superior a 95%. Mas os números não capturam a verdadeira essência do que construímos, disse ela. A verdadeira medida de nosso sucesso está nas vidas transformadas, nas famílias renovadas, nos sonhos realizados. O momento mais tocante da noite veio quando Helena subiu ao palco, carregando Sofia, enquanto Pedro trazia Miguel. O casal havia preparado um discurso especial, alternando entre diferentes idiomas, simbolizando a união de culturas que o Instituto representava. Quando comecei esta jornada, disse Helena, sua voz embargada pela emoção, estava apenas tentando mudar minha própria realidade. Hoje vejo que cada palavra que aprendi, cada obstáculo que superei, cada momento de dúvida e perseverança, não era apenas para mim, era para criar um caminho que outras pessoas pudessem seguir. As telas do salão exibiam videochamadas, ao vivo de alunas e coordenadoras de diferentes países, cada uma compartilhando como o Instituto havia mudado suas vidas. Entre elas, estava a primeira turma de refugiadas formada na Grécia, agora profissionais estabelecidas em diversos países europeus. O professor Weber, já bastante idoso, mas ainda lúcido, participava virtualmente da Alemanha. Meine liebe Helena, disse ele emocionado, você transformou uma simples aula de alemão em um movimento global de transformação. Ao final da noite, Helena reuniu todas as coordenadoras presentes para um anúncio especial. O Instituto estava lançando um programa de intercâmbio global para filhos de alunas, garantindo que a próxima geração crescesse com as mesmas oportunidades de educação multicultural que Sofia e Miguel estavam tendo.
Porque transformação verdadeira, explicou ela, é aquela que continua através das gerações. Enquanto os convidados celebravam, Helena observava o salão com os olhos marejados. Ali estavam reunidos todos os capítulos de sua história. Dona Márcia, que havia duvidado de seus estudos de alemão. Victoria, que de rival havia se tornado aliada e amiga. Juliana, sua primeira inspiração para o programa. Alexandre Mendeiros, que havia enxergado potencial onde outros viam apenas uma faxineira. Pedro se aproximou com os gêmeos, que já dormiam, tranquilamente em seus braços. Olha só para eles, sussurrou ele. Já nascem sabendo que o mundo é muito maior que qualquer fronteira. Helena sorriu, tocando suavemente os rostinhos de seus filhos. Eles são a prova viva de que amor, educação e perseverança falam todas as línguas. Na parede do salão, um novo mural digital exibia uma mensagem em dezenas de idiomas diferentes. Horizontes não são limites, são convites para voar mais alto. E assim, sob as luzes de Munique, cercada por sua família global, Helena compreendia que sua jornada não havia sido apenas sobre aprender novos idiomas ou conquistar posições profissionais.